Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres em podermos estar junto com vocês novamente, iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos dar vida, por Ele nos dar estes momentos cada dia, por Ele estar abençoando e protegendo você onde quer que você se encontre. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que compartilham com outras pessoas, que clicam no dedinho de joinha. Tudo isso é importante para que o canal cresça e alcance outras pessoas, porque quando nós clicamos no dedinho de joinha, o canal ele vai subindo no ranking do YouTube e vai passando para as primeiras páginas. E então outras pessoas têm acesso também a estes estudos. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco diariamente o estudo da Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para Tânia Consuelo, é de Salvador, na Bahia, lá da Igreja Adventista dos Frades. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, em São Paulo. Lavínia Lala é de Maraú, Bahia. Sônia Rocha, ela também está todo dia acompanhando e manda um abraço para todos que ela compartilhe os estudos. Ivone Abreu é de Bom Retiro do Sul. Esther Ferreira e a filha Silvia são de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, te damos graças por nos conceder este dia de vida, te damos graças, ó Pai, por permitir estarmos junto com os nossos amigos e irmãos estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida diária os Teus ensinamentos. Querido Pai, abençoa e dê uma boa semana a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que buscam a Tua face, que sintamos a Tua presença conosco a cada dia. Abençoa aqueles que nos escrevem pedindo orações. Visita-os, ó Pai, e conceda as bênçãos conforme a Tua vitória, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar então mais um estudo aqui no livro do profeta Isaías. E este estudo tem sido maravilhoso para cada um de nós, não é verdade? Tem sido um estudo onde nós temos aprendido acerca de como Deus ama o seu povo, ama os seus filhos e quer salvar a todos. Mas infelizmente, amigos e irmãos, a maioria dos cristãos tem procurado viver a sua própria vida sem Deus, tem procurado viver a sua vida espiritual sem buscar ter um relacionamento com Deus. E isso faz com que, quando nos sobrevêm dificuldades, problemas, quando nos sobrevêm provações, tribulações, nós começamos a nos queixar falando que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós. E o que nós estamos aprendendo aqui no livro do profeta Isaías mostra exatamente a condição que o povo de Deus está vivendo hoje no século 21. Alguns permanecem fiéis, é um remanescente que Deus tem em cada denominação, em cada igreja. Deus tem aqueles fiéis, os sinceros, e é este que Jesus virá buscar. Nós lemos aqui em Isaías 37, verso 16, a palavra de Deus nos diz: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Isaías 37, verso 16. Que nós possamos também ter esta oração em nossos lábios, reconhecendo que o Senhor dos exércitos é o nosso Deus e que Ele está entronizado entre os querubins e que somente Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Que Deus também, amigos e irmãos, tenha o controle da nossa vida. Não vamos nós querer controlar a nossa vida e achar o que nós podemos, o que nós não podemos fazer. A palavra de Deus ela é clara, ela nos traz aqui o que Deus requer de cada um de nós. É só nós seguirmos, irmãos. Se nós obedecermos a palavra de Deus, a vontade de Deus, é claro que nós não teremos dúvidas com relação à nossa salvação quando Jesus voltar para nos buscar. É só nós seguirmos a orientação da palavra de Deus. Nós vamos então
ver aqui esta semana no estudo que os assírios, os poderosos daquela época do rei Acaz, eles foram também derrotados. Vamos ler 2 Reis capítulo 18. 2 Reis capítulo 18, no verso 13, diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. 14º ano do reinado de Ezequias. Ezequias, ele era filho de Acaz, aquele rei ímpio que foi morto pelos assírios. Este rei Ezequias foi um bom rei perante os olhos de Deus, mas os assírios atacaram também Judá e Senaqueribe, que estava à frente desses ataques, ele conquistou várias cidades fortificadas em Judá, mas não conquistou Jerusalém. Nós lemos também em 2 Crônicas 32, verso 1, 2 Crônicas 32, verso 1, nos diz assim a palavra de Deus: depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Vejam, depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Amigos e irmãos, mesmo sendo fiéis a Deus, mesmo colocando a Deus em primeiro lugar em nossa vida, nós poderemos sofrer ataques dos inimigos. Com certeza nós poderemos sofrer. O inimigo, ele está querendo nos derrotar. Ele não quer que nós estejamos bem, sem nenhum problema. E então, ele nos ataca. E Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe que estamos sendo atacados, e Deus às vezes permite para nos testar, para nos provar se nós realmente somos fiéis a Ele em todas as coisas. Em Isaías capítulo 36, verso 1, lemos: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, mais uma vez confirmado aqui na palavra de Deus que Senaqueribe atacou Judá. Senaqueribe pertencia à Assíria. E é interessante, amigos, que mesmo o rei de Judá, tendo aliança com o rei da Assíria, ele mandou presentes, ele pagava, para ter a proteção dos assírios. Por quê? Porque eles não queriam a proteção de Deus, e aí eles precisavam pagar. E mesmo eles pagando aos assírios para proteger Judá, eles foram atacados pelos próprios assírios. Assim é o inimigo, irmãos. Não faça aliança com Satanás, não faça aliança com o inimigo de Deus, não aceite as propostas dele para a sua vida. Não, você precisa fazer isso não tem problema, Deus não vai te punir por causa disso. Não faça aliança com Satanás, com as coisas do mal. Por quê? Porque ele vai nos atacar, mesmo nós tendo aliança com ele, assim como a Síria atacou Judá. E então, Acaz, pai de Ezequias, ele faleceu, e o reino de Judá, ele havia perdido toda a sua independência. Agora eles eram submissos à Assíria. E então, como os judeus compravam o auxílio dos assírios contra a aliança da Síria e também do reino do norte, o Israel do norte, Judá, ele foi forçado a continuar pagando à Assíria um dinheiro de proteção na forma de tributo. Eles tinham que pagar, continuar pagando. E é isso que o inimigo faz, irmãos. Quando nós aceitamos as insinuações do inimigo para que nós aceitemos fazer qualquer coisa contra a vontade de Deus, ele continua cobrando de nós, ele não nos deixa. E então, nós vemos aqui, nesses textos bíblicos que lemos em 2 Reis, 2 Crônicas, Isaías 36, que os assírios revelam que Ezequias aproveitou essa oportunidade então para se rebelar. Se nós lermos lá em 2 Reis 18, Ezequias se rebelou contra os assírios. E então isso causou uma revolta nos assírios, e Senaqueribe então atacou Judá.
e muitas cidades fortificadas foram tomadas. Infelizmente, amigos, irmãos, Ezequias havia subestimado a resistência do poder da Assíria. Nós não podemos subestimar o poder do inimigo. Nós temos que buscar em Deus força, proteção todos os dias, todos os momentos de nossa vida. Nós não podemos subestimar que o inimigo, ele nos conhece também, ele sabe os nossos pontos fracos, ele sabe onde nos atacar e nos derrotar. Agora, aqui em 2 Crônicas 32, de 1 a 8, nos mostra como que Ezequias se preparou para um confronto com a Assíria. Diz aqui, 32, a partir do verso 1, depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram, não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro, também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo e os reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou dizendo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército na mão, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar a lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram um grande ânimo a seu povo. Então aqui nós vemos como que Ezequias se preparou para resistir aos ataques do rei da Assíria e também de Senaqueribe. Ele fortificou os muros, ele fechou as águas para que o povo inimigo não pudesse encontrar água para tomar, e ele disse, olha, não vamos ter medo, porque se eles têm um exército forte e poderoso, nós temos um Deus. Irmãos, aqui está a solução dos nossos problemas. Nós temos um Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos, em poderes humanos, em forças humanas. Nós temos que buscar em Deus. É claro que temos que fazer como Ezequias, nos preparar espiritualmente, fortalecendo a nossa fé, estudando a Bíblia, orando. Nós precisamos nos cercar, fortalecer o nosso muro de proteção, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos um Deus que é maior, é mais poderoso que tudo que pode vir contra nós. Então nós vamos estar juntos novamente amanhã, dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.